Massa macia, elástica, molho saboroso, carne bem temperada e um pouquinho de queijo para finalizar. Gente, essa panqueca é maravilhosa! Vale a pena você testar essa receita que te mostro hoje. Oiê, pessoas! Eu sou a Gleice e esse é o canal Casa e Comida. Aqui nós temos decoração, passeios, artesanato, curiosidades e muita comidinha do jeito que a gente gosta, fácil e econômica. Você é novo por aqui? Então se inscreva e ative o sininho de notificação, que assim você é avisado pelo YouTube toda vez que a gente postar vídeo novo. E deixe seu like que nos ajuda muito, tá? A receita de hoje é de uma panqueca perfeita e fácil de fazer. Macia, com recheio delicioso e bem temperado de carne moída e queijo. A melhor do mundo, sem exagero! A lista dos ingredientes está na descrição aqui embaixo. Para o molho nós vamos usar um sachê de extrato de tomate de sua preferência. Também pode ser molho de tomate. Eu gosto do extrato porque é mais encorpado, eu acho que dá mais sabor. Meia cebola picada, um dente de alho levemente amassado, sal a gosto, 100 ml de água e, opcional, uma colher de sopa de açúcar. Eu vou colocar um pouquinho de orégano, mas você pode usar a erva que quiser, manjericão, manjerona, o que preferir. Para a massa, precisamos de 2 ovos, uma xícara de farinha de trigo sem fermento, uma xícara de leite integral ou desnatado, 2 colheres de manteiga ou margarina derretida. Se quiser, pode trocar por azeite ou óleo, mas com manteiga fica mais gostoso. Uma pitada de sal. Para o recheio, 250 gramas de carne moída de sua preferência. Aqui eu vou fazer com 500 gramas porque quero que sobre. 2 dentes de alho picado. Uma cebola média picada. Umas 6, 7 azeitonas verdes picadas. Meia xícara de molho de tomate. Uma colher de sopa de óleo, 6 a 7 fatias de mussarela, meia xícara de água, sal a gosto, pimenta do reino também a gosto, cebolinha ou salsa o quanto quiser. Antes de começarmos a receita, me diz aqui nos comentários de onde você está nos assistindo. O beijo de hoje vai para Guarapari, no Espírito Santo. Ô lugar bom de viver, hein? Essa receita é do jeito que a gente gosta aqui no canal Casa e Comida. Bem simples de fazer. Vamos fazer a massa, que é muito fácil, mas tem pulo do gato para deixá-la mais macia. Preste atenção. Coloque numa vasilha os ovos, o leite, a margarina derretida ou óleo, se preferir, o sal e mexa bem. Se quiser, pode bater no liquidificador por 1 minuto, mas não é necessário. E como eu não quero lavar muita louça, prefiro fazer direto na tigela. Acrescente a farinha de trigo e mexa mais um pouquinho só para misturar. O pulo do gato que eu te falei é deixar a massa descansar na geladeira por 15 minutos. Assim ela vai ficar mais macia, mais elástica e mais gostosa. Experimente fazer que eu tenho certeza que você vai gostar do resultado. Aí você me conta, ok? Tem mais uma outra dica que daqui a pouco eu vou te passar. Enquanto a massa descansa, vamos fazer o molho. Coloque a panela em fogo médio.
Jogue um fio de óleo e refogue a cebola até dourar levemente. Coloque o extrato de tomate o alho inteiro amassado levemente, o sal, o açúcar, o orégano e a água. Deixe ferver mexendo de vez em quando. Tampe a panela. Retire o alho que aqui entrou só para dar sabor. Passe para uma outra vasilha e reserve. Agora é a vez do recheio. Na mesma panela e com fogo alto, coloque o óleo e a carne moída sem tempero, porque assim não cria aquelas pelotas. A carne vai ficar mais soltinha. Se a gente tempera antes, corre um grande risco de ficar com aquelas indesejáveis pelotinhas. Vá refogando, virando a carne de baixo para cima. Ela vai soltar muita água. Continue refogando até que fique sequinha. É importante ir apertando a carne com a ponta da colher para deixar mais solta. Quando estiver assim, bem sequinha, é hora de temperar. Abra um buraco na carne e coloque o alho para refogar. Sempre mexendo. Misture o alho à carne e acrescente a cebola. Continue mexendo até a cebola refogar também. Já dá para temperar com o sal, a pimenta do reino, o molho de tomate, a água e a azeitona. Continue mexendo até a carne secar novamente. Acrescente a cebolinha picada e reserve. Retire a massa da geladeira. Aqueça a frigideira. Mesmo que seja antiaderente, passe um pouquinho de margarina ou óleo no fundo para garantir que a massa não grude.
A outra dica que eu fiquei de te contar é de sempre mexer a massa antes de colocar na frigideira. Isso porque a farinha de trigo vai sentando no fundo, o que acaba atrapalhando o resultado final. Com a ajuda de uma concha, coloque um pouco da massa na frigideira. Mexa assim para espalhar a massa por igual. É importante que não fique grossa. Passe uma espátula na lateral e quando a massa soltar do fundo, vire e deixe o outro lado dourar levemente. Essa massa rende 6 ou 7 panquecas, dependendo do tamanho da sua frigideira ou panela. Sim, dá para fazer em panela. É mais trabalhoso, mas dá. A primeira sempre sai mais feinha, mas a gente vai pegando jeito nas outras. É bom espalhar mais um pouquinho de manteiga ou margarina a cada 2 ou 3 panquecas. Fica ótimo! Para a montagem, vamos pegar uma vasilha que possa ir ao forno. E para a panqueca não grudar no fundo, a gente cobre com um pouco de molho de tomate. Agora a gente pega uma panqueca, coloca uma fatia de queijo mussarela, umas 3 colheres de carne moída, um pouco mais perto de uma das bordas e enrola. Acomoda a panqueca no refratário e vai repetindo o processo até o final. Como essa minha vasilha é pequena, só coube 3, mas você pode montar uma em cima da outra também, sem problema. Coloque mais um pouco de molho por cima, só não pode exagerar, porque senão a massa desmancha. Aquele queijo mussarela que sobrou, a gente joga em cima da panqueca. E se quiser deixar mais douradinha, a dica é salpicar um pouco de queijo ralado e levar ao forno a 180 a 200 graus até que o queijo derreta, cerca de uns 10, 15 minutinhos. Pronto! O que achou? Você vai fazer essa panqueca? Aposto que sim, né? Tem gente que diz que é um clássico almoço de domingo. Concordo, mas para mim pode rolar em qualquer dia da semana. Adoro panqueca. E você? Na descrição aqui embaixo tem sugestão de outros vídeos interessantes para você assistir. Não saia sem deixar seu like e compartilhe com seus amigos. Um beijo no seu coração e até o próximo!